E hoje nós convidamos o professor Bartolomeu José Ribeiro de Souza, ele que é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Bartolomeu, muito bom dia, muito boa tarde, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Veracidade, a TV Cuiabá. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os telespectadores da TV Cuiabá, do programa Veracidade, a todos os internautas, a todos os que estão nos acompanhando aqui hoje pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Para mim também é um prazer, uma alegria estar aqui hoje mais uma vez para poder dialogarmos, debatermos sobre o desenvolvimento da educação no nosso país e como fica a educação nesses tempos de pandemia do novo coronavírus, nesses tempos em que nós temos que manter isolamento social e que estão suspensas as aulas em todo o país. Então, estamos aqui hoje para termos essa conversa, esse bate-papo sobre as questões relacionadas à educação, os impactos do coronavírus na educação. Tá aí, então nós vamos comentar aqui o programa de hoje, né, você que está nos assistindo nesse momento, um importante assunto, né, que é a questão da educação, né, de todas as áreas. A educação é o cerne, né, é o esteio para o crescimento, desenvolvimento, para tudo nesse mundo. Sem educação, né, não tem aonde a gente caminhar, não tem como a gente fazer com que os processos de transformação aconteçam, né? E é através da educação que tem aí os profissionais que nesse momento que estamos vivendo, são os estudiosos da área da saúde, estão buscando uma solução para essa pandemia, especificamente para o vírus, que é o Covid-19, né, fruto de quê? De pessoas que estudaram, que tiveram uma boa educação e que hoje têm essa capacidade de buscar, de investigar, de procurar e de criar aí a fórmula ideal para o combate desse vírus. Eu quero aproveitar, antes de entrar no tema propriamente dito, nós temos um mês importante, né, que é o 8 de abril, que comemorou e comemora o aniversário de Cuiabá, Cuiabá com 301 anos, né, de existência. E a gente falava agora há pouco, eu brincava com o professor Bartolomeu aqui na entrada, né, a gente que viveu uma época importante, né, naquela época que você foi criado nos quintais cuiabanos, né, pessoas também de outros estados brasileiros, e a gente falava um pouquinho da brincadeira, né, o pessoal debaixo dos pés de mangueira. Eu lembro muito bem quando era pequeno, pegava aquelas manguinhas que caíam, aquelas mangas verdes, que a mangueira, o pé de mangueira não segurava, e a gente pegava aquelas mangas maiorzinhas, fazia 4 pedaço de palito e colocava uma cabecinha e brincava ali debaixo da mangueira como se fosse boi, no finca-finca, o jogo da bolita, sempre aquele pomar, né, que tem e tinha na época, né, aqui em Cuiabá, e a gente sempre comendo, quando não tinha as frutas plantadas, mas tinha a fruta do cerrado, o ciputá, o frade, tantas coisas, né, que a gente viveu naquela época e com muita saúde, né, professor? Respirando aquele ar da mata, do mato. Eu que tomei banho, né, pasme naquele córrego do Gambá, ali no Poção, um córrego a céu aberto, hoje esgoto, né, e ninguém acredita que nós comemos peixe e sobrevivemos daquele rio hoje, daquele córrego, né, que é uma dos braços do rio Cuiabá. Professor, é uma saudade, né, professor? Sem dúvida nenhuma, Luiz, e isso que você traz, a gente tem que destacar aqui que a educação não é só o momento de ensino-aprendizagem na educação. Quando nós falamos o momento de ensino-aprendizagem na escola, quando nós falamos em educação, nós estamos falando disso, do conjunto das relações sociais que acontecem na família, na sociedade de um modo geral. Tudo isso faz parte da educação e a escola também precisa articular essas questões da cultura local, das tradições. Isso, a escola precisa, é fundamental que ela seja uma instituição que fortaleça, porque isso que você traz, esses modos de viver, essas formas de alimentação, de comunidades tradicionais, isso faz parte da nossa história e isso é algo que nós precisamos manter, porque é nossa identidade, faz parte da nossa história e da nossa vida. Isso é importante para termos uma vida saudável.
Professor Bartolomeu, mais uma vez reforçando, né? Parabéns a todos, principalmente aqueles nossos irmãos que vieram de outros estados brasileiros, adotaram Cuiabá como sua terra natal, né? Ao povo cuiabano, nós com muito orgulho, né, aqui de ser cuiabano, de viver em uma cidade hospitaleira, acolhedora, né? Isso está inerente ao sangue, né? À cultura do povo cuiabano. Parabéns, reforçando. Agora há pouco o Adilson mostrou aqui uma entrevista do nosso amigo saudoso, professor William Gomes, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, né, que tinha mantinha o linguajar cuiabano, né, as guloseimas, o modo de falar. Então são momentos importantes de pessoas que passaram e deixaram esse legado importante, que é a preservação da nossa cultura, do nosso linguajar, dos nossos costumes, né? E o professor da Universidade Federal de Mato Grosso também, com certeza, com uma leitura importante dentro dessa área, principalmente da educação, na busca de não só acompanhar esse processo evolutivo, né, que hoje você está na mídia social, hoje as crianças não brincam mais, né, professor? Esse dia eu fui pegar meu filho para mostrar uma laranja no pé de laranja e ele ficou assustado, porque ninguém imagina, né, o que é um tomate, no pé de tomate, como que vê aquela fruta no pé, e você falar que aquilo ali, porque hoje chega na mesa de qualquer família brasileira, o pessoal não sabe, né, as crianças hoje não sabem como que é esse momento se você chegar em algum pomar e ver aquilo ali numa árvore. É interessante isso, né? Sem dúvida, Luiz, e isso que você coloca já é uma questão para a gente discutir nesses tempos de isolamento social, que é um período para a gente rever esses nossos hábitos antigos, de cultivar plantas, de cuidar do jardim, de reunir as famílias que muitas vezes pela correria do dia a dia, já não sentavam mais à mesa, não é mesmo? Que era um costume antigo das famílias, sempre se reunirem nas refeições, sobretudo à noite, sentar todo mundo. Então é um momento para a gente voltar a esses hábitos que nos aproximam como seres humanos, como família. Eu sempre gosto de destacar que nós precisamos ter, Luiz, o isolamento social, quem puder, mas que isso não seja um isolamento emocional, que seja um momento para a gente estar próximo, para a gente valorizar aquelas atividades simples do dia a dia, como você falou, de cultivar um jardim, de colher, tirar uma fruta, a laranja lá do pé, o limão. A gente está aí nessa fase agora ainda de muito plantio, então fazer colheita, os pais explicarem, conversarem com os filhos, com as crianças, sobre a vida, sobre questões que nos tornam humanos. Então volto a dizer, isolamento social, mas que não isolamento emocional. Sair um pouquinho para fora, apagar a luz lá do quintal, ou sair na sacada do apartamento quem mora e apreciar essa lua, né, que está linda, e contar as histórias, né, professor? Tá muito... Exatamente. Professor, vamos falar nesse tema tão importante, e o senhor que é doutor nessa área da educação, o Brasil já tem um histórico, né? Um histórico de, olha só, mas o Brasil, a gente tem que mudar. Eu me lembro desde pequeno, quando me entendi e conheci as pessoas, nos palanques, nas campanhas eleitorais, a educação era um tema que todo político, todo gestor, todo pré-candidato a um cargo do executivo tinha como bandeira investimento na educação. Eu queria que o senhor fizesse um breve histórico dessa educação antes dessa pandemia. A educação no Brasil, tá? Como que o senhor classifica ela? Como que o senhor viu a educação no Brasil? A educação no Brasil, ela precisa de quê? Hoje, não só daquele profissional, dos equipamentos, ensino, pesquisa, mas como que dá para fazer tudo isso sem recurso financeiro? O Brasil, antes dessa pandemia, como que o senhor vê, o senhor como doutor nessa área, o Brasil estava caminhando um caminho que realmente é de mudança? A educação foi, sim, uma bandeira debatida entre os pré-candidatos a presidente, aos pré-candidatos ao governo do estado, ao município, e todos consolidaram o seu projeto, e essa bandeira, ela foi realmente valorizada? Luiz, eu lembro de uma professora minha,
da Universidade Federal de Minas Gerais, que dizia que no Brasil educação é prioridade até em eleição de síndico de prédio. Então, todos na classe política, nos momentos eleitorais, a educação é sempre apontada, é sempre colocada como uma grande prioridade, mas essa prioridade, lamentavelmente, ela não acontece, ela não se materializa, sobretudo quando a gente analisa o investimento público em educação, que se nós compararmos com outras economias, com outros países que têm o patamar econômico do Brasil, nós ficamos bem abaixo no que se refere ao investimento por aluno. E o Brasil, ele é um país de uma escolarização tardia. Ou seja, enquanto outros países, eu vou citar como exemplo nossos vizinhos aqui da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, enquanto outros países instituíram sistemas nacionais de educação e estabeleceram, sobretudo, a educação básica como prioridade, a universalização do acesso à educação básica no Brasil, ela só acontece, Luiz, em meados dos anos 1990. Então, foi só no final da década de 1990 que nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental, que tem 9 anos de duração. Mas isso ainda foi uma das tarefas que o Brasil fez ao longo dos últimos anos, fez tardiamente, como eu coloquei, mas aí nós temos o desafio da qualidade, ou seja, o nível de aprendizagem das nossas crianças, adolescentes e jovens, ele ainda é muito baixo, e é o que é demonstrado pelas várias avaliações oficiais que nós temos hoje, que são desenvolvidas pelo Ministério da Educação, pelos estados e municípios. Então, as nossas crianças, elas estão na escola, mas elas ainda estão aprendendo muito pouco. Isso acontece por uma série de razões, uma série de fatores que interferem nessa questão, e aí, quando você pede para que eu analise o desenvolvimento da educação, nós temos no Brasil, o que eu poderia dizer, que é uma história de avanços e recuos. Tivemos avanços, recuos em determinados momentos, então o país ele fica ainda nesse compasso, muito dar um passo à frente, 2 atrás. Nos últimos anos a gente tem visto, sobretudo por parte do governo federal, muitos cortes na educação básica, na educação superior. Isso trouxe grandes problemas, até porque a gente vinha numa caminhada de crescimento do investimento público em educação, apesar dele ainda estar bem abaixo do patamar de outros países, como eu falei. O nosso investimento por aluno, per capita, ainda é muito baixo, e isso lamentavelmente, está piorando. Você colocou aí que a educação é o esteio, é o vetor do desenvolvimento socioeconômico de qualquer nação, e agora, num momento como esse, o país está tendo que ver, assim, de uma forma, nesse momento dessa pandemia, dessa grave crise social, que ele tem que investir em ciência, em tecnologia e em pesquisa para desenvolver a cura dessa doença, para desenvolver vacinas, para aperfeiçoar a gestão das unidades de saúde. Você não faz isso sem investir em educação. Professor, quando o senhor fala que houve recuos e houve avanços na educação, quando se fala nesse sentido, hoje pode-se dizer que os gestores, vamos falar, o chefe, nosso Poder Executivo Nacional, o Presidente da República, o que está pesando nesse investimento da área educacional? Nesse um histórico de presidentes que já passaram, eu estou falando tudo isso antes essa pandemia. Esse investimento, ele está linkado a quê? O que hoje faz com que há recursos? Está ligado a decisões mais político-partidárias do que realmente pensando no país? Muito oportuna essa questão que você traz. O que está pesando de fato? Qual é o entrave, não é mesmo? Vamos analisar aqui o que está sendo um grande entrave nesse momento.
Nós temos, no que se refere à educação básica, Luiz, a educação básica no nosso país é responsabilidade dos 3 entes da federação. Só para os internautas que nos acompanham entenderem, a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eles são responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. A gestão das redes, ou seja, a contratação de professores, a construção e manutenção de escolas, a oferta mesmo da educação, ela é mais diretamente responsabilidade de estados e municípios, ou seja, os governos estaduais e as prefeituras. E o governo central, o governo federal, ele tem um papel que é mais de coordenar todo esse sistema educacional e, como nós somos um país muito desiguais, atuar para reduzir as desigualdades educacionais. Então, o que está sendo um grande entrave, Luiz, é que está faltando essa coordenação. Nós precisamos que o Ministério da Educação seja o ente coordenador, e a gente está vendo muitos problemas, muitos conflitos, muitos problemas que estão indispondo, o presidente se indispondo contra os governadores, e numa postura muito de colocar a sociedade contra os governadores, contra os prefeitos. Isso, lamentavelmente, só prejudica o estudante, que é sujeito de direitos, que tem o direito à aprendizagem. E ainda para concluir esse meu raciocínio, uma outra questão que é hoje um dos principais pontos da agenda educacional é a prorrogação, a renovação do Fundeb. O Fundeb é a principal fonte de recursos que financia a educação básica pública no Brasil. Ele é um fundo que, na verdade, é o somatório de 23 fundos estaduais, que é um fundo por estado, em que são colocados recursos de impostos estaduais e municipais, e esse recurso, esse dinheiro, ele é distribuído conforme o número de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais. E aí, como eu falei, voltando, o papel do Ministério da Educação, hoje, é esse papel de ser coordenador e de atuar de forma suplementar, de forma redistributiva, é para equalizar as oportunidades, ou seja, reduzir as desigualdades. Então, no Fundeb, nos estados e municípios que a arrecadação de impostos é baixa, Luiz, o governo federal, ele complementa. Então, é definido um valor mínimo per capita por aluno, que no ensino fundamental hoje é em torno de 3 mil e poucos reais, não me lembro aqui o valor exato, mas é em torno de 3 mil reais. E nos estados que a arrecadação é baixa, como eu falei, que a arrecadação de impostos não chega a esse mínimo que é definido nacionalmente, e o governo federal ele complementa. Então ele coloca dinheiro. Isso o governo federal faz hoje, atualmente, em 10 estados da federação, que são aqueles estados, basicamente, da região norte e nordeste. Estados menos desenvolvidos, que têm baixa atividade econômica e que, por isso, não têm uma arrecadação de impostos que alcance esse mínimo definido nacionalmente. E o Fundeb, quando ele foi criado em 2016, ele foi criado por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 53, ele foi criado já com prazo de validade. Ele foi criado com vigência de 2007 a 2020. Portanto, ele perde a sua vigência no dia 31 de dezembro de 2020. E sem o Fundeb, nós podemos ter uma situação de um caos total, de um caos muito grande na educação pública. Então, a gente já está vendo essa situação da pandemia, do novo coronavírus, e isso impacta, ela tem impactos na economia, e aí, se o Fundeb não for renovado até o final de dezembro pelo Congresso Nacional, nós vamos ter, na verdade, uma situação de um caos total na educação. E diante dessa fala, professor, se não for renovado, qual que é o desenho, né, o senhor que é um estudioso dessa área da educação, já olhando por um ângulo bem maior, né, olhando o Congresso Nacional, nossos parlamentares, o senhor vê uma expectativa positiva ou negativa com relação a essa prorrogação? Olha, eu vejo uma expectativa positiva, apesar de todo o cenário. O Congresso Nacional, no que se refere a isso, ele tem feito a sua parte, os parlamentares
tem debatido muito esse tema nos últimos anos, até porque há um grande clamor da sociedade, dos profissionais da educação, das entidades acadêmicas, das entidades que representam os secretários municipais e estaduais da educação, a Undime, o Concede, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Prefeitos. Então, há já um debate, nós temos duas propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso e que já estão prontas para votação. Uma tramita na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. Então, apesar de toda essa situação política que a gente está vivendo, mas o Congresso ele tem feito esse debate, os projetos eles estão bem discutidos, eles já estão numa fase já prontos para serem colocados no plenário, e eu acredito que aí é importante a mobilização de toda a sociedade, porque o Congresso já está se reunindo de forma remota, já fez importantes discussões e aprovação de medidas em meio virtual, e eu creio que com a forte pressão da sociedade, isso pode ser aprovado. O cenário que se tem, como respondendo a sua pergunta, do Fundeb não ser aprovado, é que nós vamos ter, Luiz, uma profunda desigualdade na distribuição dos recursos, que é mais ou menos a seguinte: aqueles municípios que têm baixa arrecadação ou nenhuma arrecadação de impostos, que são totalmente dependentes das transferências federais, eles podem... nós podemos ter um cenário em que as receitas da educação desses municípios vão baixar assim, em números muito críticos, em percentuais muito críticos. Isso não pode provocar uma migração também desses jovens, dessas pessoas para a capital ou para os municípios mais populosos que têm essa demanda? Exatamente. Isso pode provocar abandono, isso pode provocar essa migração que você está falando de jovens das pequenas cidades para as cidades maiores, o que leva à violência, a esse crescimento desordenado, sobretudo das grandes metrópoles. E ainda só para que os nossos telespectadores e internautas entendam a importância do Fundeb, o Fundeb ele foi o resultado de um fundo que se tinha antes, que era o chamado Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que, como o nome diz, ele financiava somente o ensino fundamental. Ou seja, ele deixou de fora a educação infantil e deixou de fora o ensino fundamental. O Fundeb, ele corrigiu esse problema, ele incluiu as crianças da educação infantil, do ensino médio, que estavam de fora, todos os jovens do ensino médio. Então, ele foi uma política central para a melhoria da educação nos últimos anos. Antes desses fundos, nós temos uma realidade, Luiz, em que, por exemplo, municípios que têm uma grande atividade econômica, como os do estado de São Paulo, nós temos um exemplo clássico na literatura do município de Paulínia, que por conta de uma unidade da Petrobras, ele tem uma arrecadação muito alta. Então, ele investia quase 30 vezes mais do que municípios pobres do Nordeste no ensino fundamental. Então, como você explicar, por exemplo, para um cidadão europeu, norte-americano, que um aluno, no mesmo país, um aluno vale um valor e outro tem um valor muito menor? Então, é uma questão de igualdade, de equidade, a questão dos fundos, desses fundos constitucionais, e por isso a importância de nós renovarmos, do país renovar o Fundeb. Aí nós estamos entrevistando o professor Bartolomeu, ele que é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor, no Brasil, nós temos aí, lógico, essa medida provisória que está flexibilizando essa questão da carga horária na educação por conta da pandemia. Não vou muito longe, né? Lógico, tem vários estados, capitais brasileiras que no ano passado fizeram greves, Mato Grosso também não foi diferente, e com esse novo calendário, mesmo você, hoje, lá atrás, né, já estava o Estado, eu estou falando do Estado, porque já vinha com um histórico de greve, o calendário foi mexido, e agora novamente flexibilizando. Com a carga horária normal, e agora com essa nova medida provisória, o senhor acha que o aluno vai conseguir acompanhar, e essa carga horária vai ser o suficiente
conforme determina o MEC? O senhor acha que o aluno vai ter como recuperar tudo isso? O senhor acha que essa educação, nesse exercício de 2020, ela vai corresponder a essa expectativa de atingir toda essa carga horária? Olha, Luiz, nós estamos aí diante de um grande desafio, uma questão muito desafiadora. Como você colocou, Mato Grosso já vinha de um histórico de uma greve dos professores da rede estadual, cumprindo um calendário escolar de reposição de aulas. Na Universidade Federal de Mato Grosso também estávamos cumprindo um calendário escolar de reposição de aulas. Então, nós nem começamos o ano letivo de 2020, como também na rede estadual. Então, é uma das questões muito desafiadoras. E aí, você citou a medida provisória, que foi baixada pelo presidente da República, que foi a medida provisória 934. De que trata essa medida provisória? Essa medida provisória, ela autoriza os sistemas e as redes de ensino a flexibilizarem o calendário escolar em dois pontos que ela aborda. Facultar, ou seja, os municípios, estados e municípios não precisam mais cumprir o mínimo de 200 dias letivos. Só lembrando para os nossos internautas, tanto na educação básica como na educação superior, o ano letivo ele tem que ter 200 dias letivos. E na educação básica, 800 horas. A medida provisória, ela flexibiliza, ou seja, as redes não precisam cumprir os 200 dias letivos, mas elas têm que cumprir as 800 horas. E no caso dos cursos superiores, a carga horária dos cursos permanece a mesma. Aí a grande questão que nós estamos tendo hoje, uma grande corrida das escolas, pelos recursos e pelas possibilidades da educação à distância. O ensino online, como muitos chamam, EAD, o ensino virtual, utilização de plataformas digitais. Elas são uma possibilidade, um recurso muito importante para nós garantirmos o direito à educação e fazermos com que as crianças não sejam prejudicadas na sua aprendizagem. Professor, antes da pandemia, do próprio MEC tem aquela portaria que determina uma determinada quantidade de horas, aulas virtuais, né? E agora, com essa nova portaria, o senhor deu algumas formas desse ensino à distância. O pessoal, por exemplo, que tem dificuldade em acesso pela questão da internet, eu acho que nem todos os alunos têm a internet em casa. Como é que fica esses alunos? E quando o senhor fala de estrutura, já que o Estado tem essa carência, né, de investimento, a não ser as escolas particulares, como que vai ter esse deslocamento para levar um material, uma apostila na casa desses alunos? Não vai ficar meio conturbado tudo isso? Então, Luiz, como eu falei, são questões muito desafiadoras. Esse vírus ele tem impacto não só no indivíduo, na pessoa que é contaminada, desenvolve a doença, porque ele impacta diretamente a economia, todo o sistema de logística e, claro, a educação, porque nós estamos com as escolas paradas, as aulas foram suspensas em todo o país. Como é que fica o cumprimento da carga horária? Você coloca a questão da educação à distância. Eu quero frisar para as pessoas que nos acompanham que nós temos dois níveis que precisam ser discutidos separadamente. No caso da educação básica, a legislação atual, a nossa LDB, ela já permite a utilização da educação à distância, já permitia em situações emergenciais, é esse o termo utilizado pela lei, e como complemento à aprendizagem. Então, ela já era permitida nessas situações emergenciais. Agora, no momento, a gente está diante de uma situação emergencial. Estamos vendo iniciativas de muitos professores, Luiz, que de uma forma individualista, de uma forma voluntária, criaram grupos de WhatsApp e estão mandando grupos de WhatsApp dos alunos da turma, ou já tinham grupos de WhatsApp dos pais, dos alunos, e aí eles estão mandando atividades por meio desses grupos de WhatsApp. Mas aí eu quero distinguir duas situações. Uma coisa é você mandar atividades para as crianças fazerem em casa. Então, por exemplo, o professor que manda por um grupo de WhatsApp para os alunos lerem um capítulo do livro, manda uma lista de exercícios. Isso é uma situação. Outra coisa é você ter uma política institucional da escola de utilização de tecnologias digitais que
para fins do cumprimento das 800 horas na educação básica, não basta só você mandar atividades para a criança fazer em casa. É necessário ter um controle do tempo que a criança vai se dedicar em casa para realizar essas atividades, e é necessário o controle da aprendizagem, ou seja, a avaliação, que tem que ser totalmente diferente da educação presencial. Então, o que eu quero destacar aqui é que a gente está vendo essas iniciativas que são louváveis, é importante, mostra a preocupação dos nossos professores, que eu parabenizo, mas isso não pode ser contado para fins do cumprimento das 800 horas. E um outro ponto, Luiz, que a gente precisa destacar, é que no caso da educação infantil, que é o público de 0 a 5 anos, não pode se utilizar a educação à distância. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca que para uma criança de até 2 anos, ela não deve ter acesso a telas de computadores, tela de televisão, aparelhos digitais. Acima de 2 e até 5 anos, o recomendável para crianças é no máximo 1 hora por dia. Então fica inviável você utilizar a educação, as possibilidades, as tecnologias digitais para crianças da educação infantil. No caso do ensino médio, isso é uma possibilidade mais concreta. Você tem isso é um recurso importante, mas aí um outro ponto que nós temos que destacar, Luiz, é a questão das condições de acesso das nossas famílias à internet. Apesar de nós sermos hoje uma sociedade hiperconectada, mas as condições dos lares, dos domicílios, elas são muito diferentes. Então, utilizar a educação à distância dessa forma, sem planejamento, desorganizado, ou como se diz na linguagem popular, assim, nas coxas, como a gente está vendo, é algo muito preocupante, porque isso aumenta a desigualdade. Nós temos, as famílias, elas estão confinadas hoje em casa, Luiz, mas em muitos casos, nós temos famílias que os pais estão desempregados, então eles estão numa situação emocional que não permite esses pais orientarem os filhos. Eles precisam estar emocionalmente, num estado emocional bom, para eles estarem orientando os filhos, até porque esse ensino em casa, ele implica mais responsabilidades pedagógicas para os pais, ou seja, é como se os pais se tornassem agora uma espécie de tutores, ou seja, eles têm que ser professor dos seus filhos. E a educação à distância, Luiz, ela implica uma alta dose de autodisciplina. Ou seja, o estudante ele precisa ter muita disciplina e ele precisa reservar horários já no seu dia. Então, por exemplo, se ele vai para a escola pela manhã, ele tem que reservar ali o horário pela manhã, ele tem que ter um local adequado, limpo, que ele possa fazer a leitura. Se for por meio de plataformas digitais, ele deve sair naquele momento de redes sociais, porque isso dispersa muito, tira a concentração, tira o foco. Então, ela exige uma série de condições que aí as crianças de famílias de baixo nível socioeconômico, elas não têm essa estrutura que vai desde componentes emocionais até infraestrutura tecnológica. No Brasil, 67% dos lares brasileiros, segundo os dados do IBGE, têm acesso à internet, ou seja, tem conectividade de banda larga, mas aí você ainda tem mais de 33% das residências que não têm. E muitos desses que têm uma conectividade ruim, que, por exemplo, não permite baixar vídeos. Então, é uma série de condições que, se não houver muito planejamento, você vai reforçar as desigualdades sociais e educacionais. Professor Bartolomeu, eu acho que o senhor foi assim, extremamente objetivo nessa sua fala, eu acho que foi importantíssimo, porque é uma questão de tratar os iguais, né, de formas, como é que é? Os desiguais de formas iguais. Os iguais de forma desigual. Nesse caso, eu acho que como é que é? Aquele cidadão, o senhor falou um negócio interessante de baixa renda, a internet não funciona, tem 3, 4 filhos lá dentro, será que tem um computador? Será que tem um celular? Será que tem uma sala? Será que tem uma cadeira, uma mesa?
Quer dizer, são coisas que o senhor foi assim, extremamente positivo em colocar essa situação. É ruim, é lógico, você não vai comparar isso com uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, que tem condições, que tem um quarto específico com um filho, e você que tem 3, 4 filhos numa casa, e você que briga para ter um acesso ao computador. Como é que fica essa situação, né, professor? É uma colocação muito oportuna, Luiz, essa questão que você coloca, porque as condições dos nossos domicílios para a oferta da educação à distância, do ensino online. A grande maioria dos nossos domicílios não tem condições adequadas de oferta, que é tudo isso que você coloca, de ter mesmo em casa um espaço, um quarto limpo. Nós sabemos que muitas crianças das nossas escolas públicas, elas fazem as atividades no chão. E não é um chão de piso cerâmico, de porcelanato, é um piso grosso, um chão batido. Então é o pai que tem um celular. Como é que essa criança, se você decreta que o ensino vai ser online ou só manda atividades em grupos de WhatsApp, como é que essas crianças elas vão dar conta de realizar essas atividades? E será que estão alimentando bem, né, professor? Uma outra questão muito bem colocada é da alimentação escolar. Para a maioria das nossas crianças das redes públicas, a refeição que é servida na escola é a principal refeição nutricional que ela faz durante o dia. Eu tenho relato de professores aqui de escolas de Várzea Grande, por exemplo, mas isso acontece não só lá, no Brasil todo, que chegam na segunda-feira dizendo que estão com fome porque no dia anterior não comeram nada. Aí nós temos uma notícia alvissareira, positiva, é que o Congresso Nacional também já aprovou uma lei que já foi sancionada, permitindo que esses gêneros alimentícios, esses produtos, eles sejam distribuídos nesse momento emergencial, que eles sejam distribuídos para essas crianças. Mas aí é necessário também todo um planejamento das redes, porque mesmo na escola pública, a situação econômica dos pais, das famílias é bem diferente. Tem aqueles pais que vivem de salário, que digamos que não vão ser atingidos, mas tem aqueles que são autônomos, que o que vão receber é só um auxílio emergencial de R$600. Então, na minha avaliação, esses pais, essas famílias, elas precisam de mais gêneros alimentícios. Então você precisa ter também, Luiz, um trabalho muito integrado nesse momento entre a área da educação, da saúde e da assistência social. Porque a assistência social, por meio dos CRAs, que são centros de referência da assistência social, eles já têm um banco de dados das famílias em situação de vulnerabilidade social. Então eles já sabem quais são essas famílias prioritárias. Então a educação precisa, os gestores educacionais precisam trabalhar de uma forma muito integrada com a saúde e a assistência social. E ainda para responder, quando você questionou no bloco anterior, a questão da utilização da educação à distância, agora eu quero abordar o caso da educação superior. Na educação superior, nós temos uma legislação que já determina que 40% da carga horária dos cursos ela pode ser desenvolvida à distância. Mas a gente está vendo também um movimento agora que muitas instituições querem quase que transformar esses 40% em 100%. E isso já coloca para os estudantes que é ilegal, isso não pode acontecer. Se ele se matriculou num curso presencial, sobretudo no caso das instituições particulares, em que o aluno tem um contrato de serviço com a instituição, se o curso é presencial, ele tem que continuar presencial, pode-se utilizar os recursos tecnológicos, mas no máximo 40% da carga horária dos cursos. Essa pandemia, ela trouxe, né, e traz, né, para o mundo, e a gente vê comentários, o impacto que isso causa nas diversas áreas, né, na área econômica, social, e a gente fica observando, né, o quanto que dentro desse trabalho todo a gente vê os oportunistas, os avarentos. Tudo isso, o cidadão, né, que está ali, tem umas pessoas que se solidarizam, a gente vê pessoas aí preocupadas em querer servir, doar um pouquinho daquilo, e a gente vê também os oportunistas, que são aquelas pessoas que nesse momento querem se locupletar de lucros exorbitantes, né? E a escola, as universidades, ela não está muito preocupada nesse caso em colocar, porque quando você faz esse ensino através de ensino à distância,
obviamente e automaticamente você não vai ter aí a mão de obra do professor, né? Você não vai ter um professor, você vai ter, precisa contratar o professor, não vai ter custos. Hoje a tendência parece que é que isso se torne, o ensino à distância se torne uma regra, né? E o que o senhor colocou foi muito bem, tem um percentual até 40% e parece que estão querendo inverter. E nesse momento de crise, a gente vê lá o cidadão, lá o empresário que quer vender o álcool que era R$ 9,00 por 35, por R$ 40,00, o combustível que graças a Deus baixou, por quê? Porque todo mundo não está andando de carro, a tendência é a cair, né? Os alimentos, o preço dos alimentos subiu, né? Hoje ninguém mais nem fala em promoção porque tudo subiu. Quer dizer, todo mundo, nesse mundo capitalista, a gente vê algumas pessoas ainda querendo usufruir, tirar vantagens em cima de tudo isso. E com a pergunta, eu queria falar para o senhor, o Estado, né? A gente vê que tudo cai em cima do Estado. Quando eu falo do Estado, do município até a federação. Esse Estado mínimo que procuram, né? Hoje você pega, tem que terceirizar tudo. Prestadores de serviço, fornecimento, tudo que você pensar tem que ter o mínimo, o Estado tem que ser mínimo. E nesse momento, professor, como que o senhor vê essa situação? Onde quem tem que dar o socorro, quem tem que tirar o leite de pedra é o Estado. Muito oportunas, Luiz, essas questões que você traz, e eu começo ainda pelo ponto do seu comentário, da sua análise, destacando que na educação à distância, o professor, em qualquer situação, seja no presencial ou à distância, o papel do professor é insubstituível. Então, na educação à distância, você não tem o professor, claro, lá, ele não está ali na sala de aula, no momento presencial, mas ele, se for material impresso, ele produziu um conteúdo antes, o professor ele pode estar no ambiente virtual dando aulas em momento síncrono, ou seja, ao vivo, e com os estudantes. Então, o papel do professor, por mais que a tecnologia ela redefina, ela transforma os cenários, mas o papel do professor continua sendo insubstituível, porque o professor ele é o mediador. Eu gosto de dizer, Luiz, que o professor ele faz um encontro, que é o encontro do estudante com o conhecimento. Então, o professor aproxima o estudante do conhecimento. Então, o papel do professor é fundamental, ele muda, mas ele continua sendo fundamental. E aí você coloca essas questões dos oportunistas, que surgem nesse momento, nessa corrida que está tendo aí ao ensino online. A nossa preocupação é exatamente com esses oportunistas que veem apenas uma oportunidade de obter lucros. E isso, a educação é um direito, mesmo que quando ofertada em instituições particulares, e aí só essa sanha pelo lucro, ela prejudica o direito do aluno. Ela compromete, em muitos casos, a situação de aprendizagem. E aí o papel do Estado, para concluir, é fundamental. Ou seja, o que a gente está vendo é que todas essas teorias de Estado mínimo, elas estão agora colocadas em xeque, porque se o comércio, se as empresas quebram, se elas têm problemas, o Estado que é o agente, quem é chamado a socorrer todas essas instituições nesse momento. Então, o que a gente precisa, na verdade, eu gosto de dizer que a gente deve sair dessa falsa polarização, o Estado mínimo, Estado máximo, mas é um Estado que garanta os direitos da população, que garanta os direitos básicos. Então, o Estado é quem é chamado agora, nesse momento, a socorrer as empresas para garantir os empregos, para garantir a renda das famílias. E no caso da educação, você precisa ter o Estado exatamente para não atenuar essa situação de desigualdade. Então, por exemplo, é fundamental o Estado agir para levar a internet de alta conectividade para esses lugares mais remotos, o interior do país, as cidades pequenas, que têm grande problema de conexão, muitas vezes conexão em de escada, ou a conexão é ruim. Então, é o Estado que tem que agir nesse momento. E ele tem que agir não só
Luiz, em 2 pontos. Ele tem que agir diretamente como provedor, mas ele tem que agir também como regulador. Ele tem que garantir que a educação, no caso da iniciativa privada, ela seja ofertada sobre parâmetros de qualidade. No caso da educação à distância, a educação superior na modalidade à distância, existe toda uma legislação, existem parâmetros de qualidade. Se o curso for totalmente à distância, tem que ter um polo de apoio presencial, a avaliação, atividades práticas em laboratórios. Então, o polo tem que ter uma boa biblioteca, tem que ter laboratórios, se o curso demandar laboratórios. Então, nós precisamos agora de um Estado que tenha condições de fazer esse trabalho de regulação, de fiscalização das condições de oferta dessas instituições, sobretudo no caso da educação superior. Professor Bartolomeu, doutor e mestre na educação pela UFMG e também professor da Universidade Federal de Mato Grosso, é o nosso entrevistado de hoje. Professor, eu gostaria, antes de chamar o nosso intervalo, eu quero falar sobre a questão dos professores substitutos, porque não foi assinado o contrato desses professores e tem um trabalho que é o Estado que tem que dar esse suporte. Está ali os R$600, tal. E como é que fica esse professor substituto que até agora não tiveram seu contrato assinado? Mas o senhor vai falar isso para mim no segundo bloco. Eu queria que o senhor fechasse esse primeiro bloco, colocasse a questão da corrupção. A corrupção, esse câncer que tem afetado todas as áreas onde se vê pessoas fora de sala de aula, precisando de hospitais, muita coisa acontecendo. Como que o senhor vê a corrupção nesse momento, né? O país passou por um desdobramento aí, com várias operações, muito dinheiro que foram pelo ralo. Isso também, como que o senhor vê essa relação da educação com essa corrupção? Olha, eu vou responder a sua pergunta colocando uma situação que o cidadão, ele precisa ser proativo, que é, na verdade, exercer a sua cidadania. Hoje, Luiz, nós temos, no caso da educação especificamente, uma rede de conselhos de políticas públicas, conselhos de acompanhamento e controle social. Na educação nós temos basicamente 3 conselhos. Nós temos o conselho do Fundeb, o conselho da alimentação escolar e o conselho do transporte escolar, que são políticas hoje universais, que são políticas que atendem todo o sistema educacional brasileiro. O que são esses conselhos, para o cidadão que está nos ouvindo? Conselhos são espaços em que você tem a representação da sociedade, a representação dos pais dos alunos, a representação dos estudantes, dos gestores, diretamente acompanhando a aplicação do dinheiro público. Ou seja, acompanhando como é que está sendo aplicado esse dinheiro público, propondo, fiscalizando, debatendo. E eles, no caso do Fundeb, esses conselhos, eles precisam supervisionar a prestação de contas. Então, mais do que nunca, Luiz, nós precisamos dessas instituições, desses atores, dos conselhos, e aí eles continuam tendo esse papel. É importante aqui chamar a atenção que essa fiscalização precisa continuar acontecendo nesse momento, não podemos parar, que seja virtualmente, que se utilize as muitas possibilidades que os meios digitais nos proporcionam, mas dizer a esse conjunto de atores que eles precisam continuar trabalhando, porque nós não podemos perder nenhum centavo do dinheiro da educação pública. Principalmente nesse momento, né, que esse decreto dá aos governantes essa liberdade de contratação sem que haja necessariamente um processo licitatório, né? Exatamente. Estamos de volta com o programa Veracidade, e hoje nós estamos entrevistando o professor Bartolomeu José Ribeiro de Souza, ele que é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós estamos falando sobre o impacto na educação com essa pandemia e principalmente aqui para o nosso querido estado de Mato Grosso. Professor, eu deixei uma pergunta aí antes de começar o intervalo. Nós estamos preocupados aí com o professor substituto. Hoje nós temos aí uma ação, uma operação de guerra para recuperar a economia,
principalmente, como o senhor colocou muito bem aí, com relação às empresas, da micro até a grande empresa, e principalmente nosso trabalhador, que é o povo que está ali, que ganha, que é o contratado, que trabalha na informalidade, e o professor substituto, que estava tudo prontinho aqui, e eu quero chamar a atenção do governo do estado de Mato Grosso, o contrato não foi assinado, estão passando um perrengue, e como que o senhor está vendo a situação, professor? Então, Luiz, como eu falei, nós vivemos num momento em que o Estado ele precisa ser mais do que provedor, ele precisa agir de forma proativa para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus, que já estamos sofrendo grandes impactos econômicos. Então, quem tem os elementos, quem tem meios, mecanismos de agir, é o Estado. No caso dos professores temporários, dos professores que são chamados de interinos aqui em Mato Grosso, que estavam com seus contratos já em vias de ser assinado, é um grande equívoco o governador não contratar, e nós destacamos que o Estado ele precisa desses profissionais. Uma grande parte da força de trabalho na educação são contratos temporários, então o Estado e as nossas escolas precisam desses professores. Sem contar que são pais de famílias, né, professor? Exatamente, eles também são pais de famílias, eles são chefes de família, eles são responsáveis, são pessoas que têm nesse salário a principal renda familiar. Então, se o Estado não garantir esses contratos, nós vamos ter muito mais desemprego e nós vamos ter uma situação social ainda mais difícil, ainda mais problemática. Então, o Estado precisa corrigir, resolver esse impasse e precisa contratar esses professores, porque nós vamos precisar, as aulas vão voltar, essa pandemia vai passar, e quando voltar, nós vamos precisar, Luiz, ter um atendimento diferenciado, sobretudo com o aluno da escola pública, que ficou muito tempo parado. Aqui em Mato Grosso, a maioria das escolas públicas que não tem plataformas digitais, que não tem meios digitais, e o estudante também, por condições econômicas, não tem esses meios em casa, eles vão... A escola ela vai precisar refazer o seu planejamento, Luiz. Então, nós vamos o trabalho desse profissional vai ser mais do que importante, é fundamental. Então, deixar aqui essa nossa mensagem que o Estado precisa rever essa postura e contratar logo agora, assinar a contratação desses profissionais. Aí, com a palavra, a Secretaria Estadual de Educação, nós temos uma competente secretária de Educação, secretária estadual, com certeza medidas vão ser tomadas para resolver uma situação e na educação, né? Aí você não vai ter aquela máxima de educação, nunca foi prioridade no Brasil. E nós não podemos que isso aconteça também em nosso estado, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito também na sensibilidade da professora Marioneide. É uma pessoa que eu conheço, muito competente, extremamente determinada com a questão da educação. Eu acredito que ela e o governador buscam uma solução, eu acredito, para resolver esse problema, que tem que ser com os professores. Eles são a solução, eles não podem ser vistos como problema, como estorvo, de maneira alguma. O professor é solução. E mesmo, aquilo que eu quero reforçar para você, mesmo no ensino online ou à distância, o papel do professor é imprescindível. Ele passa a ter novas formas de atuação didática, mas o papel do professor, o bom professor é insubstituível. Tá aí, professor, um apelo aqui, vamos fazer um alerta também, vamos fazer um chamamento dos nossos deputados estaduais, Assembleia Legislativa, com a força que tem, vamos socorrer os professores substitutos que também estão, com certeza, passando fome. Não é vergonha falar isso, professor, porque é uma realidade. Infelizmente, quem é que consegue ficar parado e colocar a comida em cima da panela? Filhos, filhas, paga a luz, paga a água, como é que fica? Prorrogou, tá, mas aí você não come, você não dorme, você não alimenta, você não desloca, não tem deslocamento, você faz como tudo isso? Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 24 deputados, vamos dar uma força aí para os nossos professores interinos que precisam ter seu contrato assinado. E reforçando, Luiz, nós somos um estado que é o maior, hoje um dos maiores produtores de grãos do país, e
a gente sabe que existem muitas leis que elas dão incentivos fiscais que são importantes, nós sabemos que são desonerações, isentam determinados segmentos do pagamento de determinados impostos, e nesse momento é preciso rever isso, porque a educação precisa ser de fato prioridade. Então você colocou a Assembleia Legislativa, é muito importante que a Assembleia Legislativa faça uma avaliação dessas leis que são aprovadas lá no Poder Legislativo, se de fato essas desonerações, esses incentivos fiscais, eles estão gerando os empregos que são prometidos, se eles estão de fato trazendo um retorno econômico, porque isso precisa passar por uma avaliação. Então o Estado tem como avaliar isso para não prejudicar a situação da educação e dos nossos professores. Professor Bartolomeu José Ribeiro Filho, doutor, mestre em educação pela UFMG, também professor da Universidade Federal de Mato Grosso, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter aqui o senhor em momentos futuros, né? E com soluções, com certeza, a gente comemorar aqui a educação. Muito obrigado. Suas considerações finais. Eu agradeço, Luiz. É sempre uma satisfação conversar com você, falar sobre educação. Estou à disposição para dialogarmos sobre esse tema em outros momentos. Eu quero só deixar o recado que para aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa, e que, como eu falei no início do programa, vamos ter isolamento social, mas não emocionalmente. Vamos estar mais próximos da nossa família, das pessoas que nós amamos, cultivar aqueles hábitos antigos, como você colocou, em casa, na família, voltar àquelas nossas velhas tradições, é essa a mensagem. Isolado sim, mas emocionalmente não. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, obrigado a você, internauta. Você não se preocupe, se perdeu o programa, é só acessar o Facebook hoje à tarde, amanhã, e assista na íntegra o programa com a entrevista com o professor Bartolomeu. A todos um abençoado dia e até amanhã, nesse mesmo horário, se assim nosso grande arquiteto nos permitir.